Dezembro é mês de agradecimento, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é agradecendo pelo autor da vida. Agradecendo pelo autor da vida. Como esse mês é o mês que nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, e Ele é o autor da vida, diz a palavra, quantas coisas maravilhosas nós temos para falar de Jesus. Quando nós vamos prestar alguma homenagem a alguém, geralmente nós buscamos fatos agradáveis, fatos bons a respeito da vida da pessoa, né? Ninguém vai homenagear alguém no aniversário, numa coisa assim, e falar assim, isso aqui é um sem vergonha, isso aqui não presta, mas nós estamos aqui. Ninguém faz isso. Todo mundo, quando vai homenagear alguém, procura, exaltar as qualidades, exaltar alguma coisa de bom que a pessoa tenha feito. E quando nós falamos a respeito de Jesus, tem algo muito interessante nisso. É que não há fato ruim a respeito de Jesus. Não há nada de ruim para falar a respeito de Jesus. Sabe, a gente encontra ainda mesmo pessoas que não creem em Deus, que não creem que Jesus é Filho de Deus, que não creem na palavra de Deus, mas que, mesmo assim, não encontram nada mal para falar de Jesus. Admiram Jesus como uma figura histórica e não encontram o que dizer de ruim a respeito de Jesus. E nós, nessa noite, nós precisamos abrir os nossos corações, a nossa mente, nosso entendimento, para ver que nós precisamos agradecer por esse Jesus, que é o autor da vida. E eu quero trazer aqui para você alguns fatos, algumas coisas. Eu não tenho como trazer tudo a respeito de Jesus, tudo sobre o fato dele ser o autor da vida, mas eu tenho que trazer algumas coisas que falam a respeito de Jesus como sendo o autor da vida. Não há dúvida a respeito do caráter de Jesus. Não há dúvida a respeito da figura de Jesus. É interessante, uma vez eu estava vendo um documentário onde algumas pessoas diziam que Jesus não morreu na cruz, que Jesus, na verdade, se casou com Maria Madalena e foi para a França. Uma teoria louca, uma teoria maluca. Mas por mais que eles se esforcem em especular, em procurar teorias, eles ainda não conseguiram achar algo ruim a respeito de Jesus. Glória a Deus. Então eu quero te convidar, antes de nós começarmos a abrir a nossa Bíblia, para falar a respeito de Jesus, quero te convidar a se colocar de pé e a pegar a sua Bíblia. Vamos declarar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, nunca mais serei o mesmo. Estarei recebendo a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Pode sentar. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, nós encontramos uma declaração a respeito de Jesus, que nos exorta a olhar para Jesus. Olhar para Jesus.
Hebreus 12, 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus. Deixa eu falar uma coisa sobre olhar para Jesus. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos olhar muito bem. Não é verdade? Precisamos olhar muito bem. Existem coisas que exigem atenção da nossa parte. É maravilhoso porque nós, seres humanos, temos a capacidade de automatizar, essa é a palavra, de tornar automático certas ações que nós fazemos. Como, por exemplo, quem dirige, é muito comum, quando fecha o carro, voltar no carro para ver se fechou mesmo. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Você saiu tão rápido do carro, fechou tão rápido que você foi na esquina e você fala assim: eu fechei o carro? Você faz tão automático que aí você vai lá conferir. Não, eu fechei. Mas eu fiz tão automático que eu nem senti que eu fechei. Quando a gente está dirigindo também numa estrada, que a gente já dirige muito, conhece muito, está acostumado a dirigir, é normal acontecer algo também, não sei se acontece com você, acontece comigo. Você chegar em determinado lugar e não lembrar da estrada. Ou seja, você passou pela estrada, mas você nem percebeu o que tinha na estrada. Eu confesso, irmãos, que às vezes isso me assusta. Quando eu estou conversando com alguém, estava indo com o Cláudio para o concílio, e a gente estava conversando, e eu dirigindo, e de repente eu percebi, falei assim, eu não estou lembrando de nada que eu passei na estrada nos últimos 10 minutos. Falei, eu tenho que olhar para a estrada. Porque na verdade não é que não esteja olhando, eu estou olhando, mas você está olhando e não está vendo. Você está olhando, mas não está prestando atenção nos detalhes. E quando o texto da Bíblia diz assim, olhando para Jesus, mas não é olhar de forma distraída, não. Porque nós olhamos para Jesus sempre. Eu olho para Jesus, eu oro para Jesus, eu busco Jesus, mas não é dessa forma. É olhar de forma atenta, nos detalhes, olhando para Jesus, que é o quê? O autor e consumador da fé. Isso quer dizer que Ele criou a fé, glória a Deus. Ele é o autor, Ele criou a fé, e Ele também é aquele que consuma, ou seja, que confirma, que atesta, que termina, que mostra, que testifica a fé. Olhando para Ele. Por quê? Porque Jesus fez algo que nós muitas vezes precisamos aprender a fazer. Olha o que Jesus fez. Jesus diz que a Bíblia diz que Ele suportou a cruz, glória a Deus, desprezando a afronta. Eu quero perguntar para vocês, é fácil desprezar a afronta? Não é fácil. E se você tem o sangue quente, você eu não consigo levar para casa isso, eu não vou ficar quieto, é difícil desprezar a afronta. Mas a Bíblia diz que Jesus suportou a cruz e desprezou a afronta. Não ligou para isso. Quando nós vemos na crucificação, aqueles homens amaldiçoando a Jesus, Jesus desprezou a afronta. Pediu, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que falam. Isso é tremendo. E aí a Bíblia diz, olha para ele. Olha o que ele fez. Presta atenção no que ele fez. E ele desprezou a afronta e se assentou à destra de Deus Pai. Suportar a cruz, desprezar a afronta.
Nós estamos agradecendo pelo autor da vida, e esse autor da vida não é uma figura de ficção, não é um super-herói de revistinha de quadrinhos animados, não, de desenho animado, não, esse autor da vida não é um filósofo, um pensador, alguém que estabeleceu uma doutrina, não, esse é o Criador da vida. Eu queria torcer um pouquinho a sua cabeça agora. A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus vivo. Amém? Amém. Deus é um Deus vivo. Certo? Você concorda com isso ou não concorda? Todo mundo concorda? Ninguém está... Ok. A Bíblia fala que Deus é um Deus vivo. Mas a Bíblia diz que Ele é o autor da vida. Entendeu? Não, eu vou explicar um pouquinho mais. A Bíblia diz que Ele é o Deus vivo. Mas a Bíblia diz que Ele é o Criador da vida. Bom, se Ele é o Deus vivo, como é que Ele criou a vida? Estou só querendo brincar com você. Mas a verdade é, irmãos, que não tem como entender a vida que Deus criou. Nós olhamos para a nossa existência e achamos que a nossa existência é a vida. Mas a nossa existência não é a vida, é a nossa existência. A vida é algo muito mais profundo e muito maior do que a nossa existência. A gente chama de vida isso que nós temos, os seres vivos. Mas o que Deus criou é algo muito mais profundo e complexo, que não cabe na nossa mente. Quando alguém adoece, quando alguém morre, quando alguém parte, nós sofremos. A nossa mente não consegue alcançar isso, mas a vida sua, a minha vida, a nossa existência é muito mais do que isso que nós estamos vendo aqui. E quando a palavra diz que Ele é o autor da vida, não está falando simplesmente que Ele criou o homem e deu vida ao homem, não é simplesmente isso não. Deus criou um complexo muito mais abrangente, que não se finda aqui nessa matéria, que é muito mais complexo, que existem desdobramentos que nós ainda não descobrimos, que a ciência ainda não descobriu, que as pessoas ainda não entenderam, que é difícil. Nós pensamos na morte, mas Deus fala assim, olha, eu aniquilei a morte, porque eu sou o autor da vida. E é difícil, assim como é difícil para nós compreendermos o universo na sua vastidão, é difícil para nós entendermos isso. É difícil para nós entendermos como Deus, sendo um, é três, é difícil para nós entendermos esse mistério da vida. A ciência hoje consegue recriar uma fecundação, consegue recriar um desenvolver, mas não estabelece a vida. Faz experimentos, ajuda na fecundação, mas não consegue dar vida. É como ainda é, como o agricultor que lança a semente na terra e espera Deus fazer o milagre de brotar. Esse é o mistério da vida, que só Jesus pode fazer. A palavra de Deus diz que nele está a vida eterna. Nós costumamos separar a vida terrena da vida eterna. Nós costumamos separar isso, mas a Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus já têm vida eterna. Amém? Você, quando eu tiver vida eterna. Não, você tem vida eterna. Você já está vivendo eternamente. Só que vai chegar um momento que você vai deixar de existir aqui para passar a existir na presença de Deus.
A Bíblia fala assim, até que cada um deles apareça em Sião perante Deus. Então nós não estamos esperando, quando eu morrer eu vou ter vida eterna. Não, nós já temos vida eterna, estamos vivendo a vida eterna. Você vai falar, fulano tinha 80 anos quando morreu. Não. Se o seu familiar morreu em Cristo, e ele morreu há 20 anos atrás, ele tinha 80 anos, hoje ele tem 100 anos. Porque ele está vivendo ainda, não morreu. Ele não morreu. Nós temos a certeza que nós vamos nos encontrar todos, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo não morre. Deixam de estar conosco aqui, mas estão vivendo. Então eu continuo comemorando o aniversário dele? Não, você não precisa. Só se comemora o aniversário de quem está presente com você. Mas a certeza que você tem na mente é que... Sabe, irmãos, o meu pai faleceu com 73 anos, e na época que ele faleceu, até hoje, eu tenho essa mesma sensação. Ele recebeu a Jesus no hospital e faleceu. E eu tenho hoje até essa mesma sensação, de que eu ainda vou na casa da minha mãe e vou encontrar ele chegando de bicicleta. Eu não tenho a sensação de que ele morreu. Eu não tenho essa sensação. Mesmo tendo ido lá, ajudado a vestir o corpo, ajudado a enterrar, mas eu não tenho essa sensação. No meu coração eu tenho a sensação de que vou encontrar ele virando a esquina, pedalando de bicicleta. Porque na minha mente há essa certeza. Ele deixou de existir aqui, mas ele não morreu. Ele morreu com Cristo. Se morreu com Cristo, não morre. Vive eternamente. Jesus é aquele que tem a vida eterna. Em 1 João 5, 11 e 12. Olha que palavra tremenda. João 1 João 5,11 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Glória a Deus. De que vida João está se referindo aqui? De que vida João está falando? Todos nós estamos vivos aqui, mas ele diz que quem tem o Filho tem a vida. Ou seja, a vida que vai durar para sempre, a vida que não se acaba aqui, a vida que vai adiante. Quando você diz assim, eu não tenho certeza ainda dessa salvação, eu não tenho, então você não tem a vida ainda, querido. Como eu posso ter certeza disso? Como é que eu posso ter essa certeza no meu coração? É muito simples, quem dá essa certeza é o Espírito Santo. Mas como é que isso acontece? É inexplicável, mas você sente. Na fundação mesmo da Igreja Metodista, o João Wesley era pastor e passou por essa experiência. Ele era pastor, mas ainda tinha medo de morrer. E um certo dia ele teve uma experiência com o Espírito Santo de tal forma que ele sentiu que os pecados dele haviam sido perdoados e que realmente ele confiava em Deus e que realmente ele era salvo. Isso se chama testificação do Espírito. Não tem como seu pai te dar, sua mãe te dar, ninguém te dá, o pastor, pastor, ora por mim para eu ter a testificação do Espírito. Isso é o Espírito Santo que te dá, se você quer. Tem um pastor que prega, e toda vez que ele prega, ele fala assim, eu não posso terminar essa pregação sem te dar a oportunidade de receber a Jesus como seu Salvador. E ele faz uma oração assim, repita comigo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor e te recebo e confirmo que hoje te recebo como meu Senhor e Salvador. E ele fala assim, a partir desse momento, você entregou a sua vida a Jesus.
E a gente fica pensando que para entregar a vida a Jesus precisa de coisa mirabolante, e a coisa, é só você decidir dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus, e Ele vai te receber. E quando Ele te recebe, Ele te envia a certeza. A Bíblia diz que isso se chama o penhor do Espírito. O que é penhor? Quando você tem uma joia, né? Você vai lá na casa de penhor, você leva lá, que você precisa de um dinheiro, aí você fala assim, quanto o senhor paga aí por isso? Aí ele vai lá, R$10. Tá bom. Aí você deixa lá o seu relógio penhorado, pega os R$10, compra lá o que você tem que comprar, está lá o seu relógio, tem um prazo. Se você não aparecer para resgatar o seu relógio, ele vai ser vendido para outro e você vai perder. Mesmo ele valendo 100, 200, 300, R$1.000, sei lá quanto ele venha a valer. E a Bíblia diz que Deus nos dá o Espírito Santo como penhor. Como é que é isso? O Espírito Santo é a garantia que ele vai voltar para resgatar. Olha, eu estou indo, mas eu estou deixando o Espírito como garantia para vocês que eu vou voltar. Sabe por quê? Porque o Espírito é algo tão valioso, eu não vou deixar ele aí e vou embora e não volto mais. Não, ele vai voltar para... Vou voltar para que vocês tenham certeza que eu vou voltar. A afirmação de João, irmãos, é fiel. Quem tem a vida, quem tem o Filho tem a vida. Ainda no Evangelho de João 3,36, agora o Evangelho de João 3,36. O Evangelho de João 3,36 nos faz um alerta muito sério. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que aplaca, o que retira a ira de Deus sobre nós? O que retira e aplaca a ira de Deus sobre nós é justamente a presença do Filho. Quando o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, aquela ira que era destinada por causa do pecado é aplacada. E aí nós somos aceitos na vida. Quando eu falo que nós precisamos agradecer pelo autor da vida, irmãos, olha só quantas coisas, eu não falei nem 1% do que Jesus faz, e olha só quantas coisas Ele fez e faz por nós, como motivo para nós agradecermos. Eu creio que você já agradeceu por muita coisa, agradeceu por cura, agradeceu por emprego, agradeceu pelos filhos, agradeceu pelo marido, agradeceu pela esposa, agradeceu pela casa, agradeceu pela comida, mas será que você já orou e falando, Deus, muito obrigado por Jesus Cristo? Será que um dia você já fez um culto de ação de graça? Irmão, não fazer um culto de ação de graça para agradecer a Deus por Jesus Cristo. Porque Ele é o bem mais precioso que nós temos. Se não fosse Ele, o que seria de nós? Se Jesus não topasse essa loucura, o que seria de nós? Se Jesus não olhasse para nós com misericórdia, sabe, a Bíblia fala sobre as misericórdias do Senhor. E é interessante a Bíblia falar no plural, e não da misericórdia do Senhor, mas das misericórdias do Senhor. E a Bíblia diz que essas misericórdias se renovam a cada manhã. Que coisa maravilhosa. E sabe, tudo que nós somos, tudo que nós temos, é pela misericórdia, ou por essas misericórdias que se renovam. Então hoje, essa roupa que você está vestindo, é uma roupa de misericórdia. A casa que você está morando é uma casa de misericórdia. O carro que você dirige
é um carro de misericórdia. O emprego que você tem é um emprego de misericórdia. Os filhos que o Senhor te deu são filhos de misericórdia. São as misericórdias de Deus se renovando na sua vida dia após dia. Que maravilha! E o fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário por nós, nos dando vida, são as misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós não temos condição de mensurar. Deus tem muitas misericórdias. A Bíblia fala também que nós precisamos achar o Senhor para ter a vida. Provérbios 8, 35. Diz assim: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Que coisa maravilhosa. Buscar ao Senhor é ter vida, alcançar o favor do Senhor. Esse é o ano do favor do Senhor. E essas são coisas que nós precisamos buscar, irmãos. Muitas vezes estão preocupados com a sua vida, com as coisas que nós temos aqui. Mas o autor da vida vai além do que nós temos aqui. Além do que nós temos aqui. Ele nos promete uma vida eterna. Sabe, é tão bom você se sentir nas mãos de Deus, sabendo que Deus está cuidando de você. Tempos difíceis, às vezes, tentam nos tirar do foco, dizer que Deus se esqueceu, dizer que a palavra de Deus sim, não está se cumprindo na nossa vida, mas isso não é verdade. Seja o que for que nós estejamos vivendo, a Bíblia diz que nós somos preciosos para Deus. Somos preciosos para Deus, Deus está olhando para nós, e olhando por nós. Sei que muitas vezes infelicidades que nós vivemos tentam dizer para a gente que não, Deus esqueceu de você, Deus não está olhando, está vendo o que está acontecendo? Deus não está olhando, irmãos, nós não sabemos de nada. Talvez você tenha vindo para cá e quantas vezes Deus manifestou a misericórdia dele só de você sair para cá. De repente você mora aqui a 500 metros da igreja, e a 500 metros da igreja você não sabe quantas misericórdias Deus utilizou na sua vida para você estar aqui. Sabe, Jesus está no nosso meio, e nós não paramos muito para agradecer por Ele. Ele é o mais importante para nós. Nós recebemos os benefícios, nós somos salvos, restaurados, curados, libertos, mas nós não agradecemos por Ele. Eu queria te encorajar, não apenas hoje aqui, mas que durante essa semana em família, você dedicasse um tempo com a sua família para agradecer por Jesus. Vem 25 de dezembro, nós comemoramos o aniversário de Jesus, e algumas pessoas não querem nem comemorar o aniversário de Jesus, porque Jesus não nasceu no dia 25. Ok, me diz o dia então que eu comemoro no dia que você me disser. Não é problema. Eu sei que tem irmãos aqui também que não está na certidão o dia certo que ele nasceu, que antigamente tinha isso, né? Ou o pai tinha muito filho, ou então o cartório era muito longe, ele falava assim, quando eu for na cidade eu registro. Aí passava 1, passava 2, passava 3 meses, né? Quase um ano para registrar o filho, né? E aí chegava lá, tem gente que é um ano mais novo,
eu não sei quantos meses mais novo, porque demorava. Mas isso não impediu de você ter festa de aniversário. Na verdade, algumas pessoas saíram até no lucro, porque aí tem 2 festas de aniversário, né? Tem o dia certo que nasceu e o dia da certidão. Então, na verdade, o que importa é que nós estamos celebrando a Jesus Cristo, que nós estamos agradecendo por Jesus Cristo. Nós não sabemos o dia, não tem problema. Nós agradecemos por Jesus. É aqueles que falam assim, 25 de dezembro, está adorando Deus Sol. Eu não estou não, meu irmão. Mas se fizer um solzinho e não chover, vai ser bom. Eu estou adorando a Jesus. Tem nada a ver com Deus Sol, tem a ver com Jesus. Nós sabemos a quem nós adoramos. Nós sabemos a quem nós adoramos. Então eu quero te convidar a nós orarmos agora. Você sabe o que Jesus fez na sua vida. Você sabe quem você era. Você sabe de onde Ele tirou. Você sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Então agradeça. Mas é tão difícil. Eu não... Agradeça. Porque Ele tem cuidado de você de uma forma especial e pessoal. Jesus não nos trata por números. Jesus nos chama pelo nome. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. É assim que o Senhor fala. É assim que o Senhor age. Se coloca de pé, igreja. Chamar o Ministério de Louvor aqui em cima. Se você puder erguer as suas mãos para os céus e dizer, Deus, muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado pela obra que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigado porque se não fosse Ele, o que seria de mim? Se não fosse Jesus, o que seria de mim? Ele é o autor da vida, Ele que dá a vida, Ele que cria a vida, Ele que faz todas as coisas. Ele tem todo o poder e nós estamos aqui por Ele, somente por Ele. Então comece a dar graças ao Senhor, graças ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, porque Jesus Cristo quis vir e sofrer e morrer no nosso lugar. Nós não podíamos fazer nada, mas Ele fez, e nós te agradecemos por Jesus. Mas eu não quero terminar essa palavra agora, sem dar oportunidade, se você ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador. Eu quero te dar essa oportunidade hoje, para que você se declare, Senhor, eu quero o Senhor como meu Salvador. Eu quero o Senhor. Eu quero ter essa certeza de que a minha vida não vai acabar aqui, a minha vida continua. De que eu já recebo vida eterna aqui neste lugar, mesmo que meu corpo... Paulo fala isso em 2 Coríntios 5, mesmo que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfaça. Nós temos uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. Ou seja, nós já recebemos. Então, se você ainda não se entregou a Jesus e quer fazer isso agora, eu quero te convidar, vem aqui à frente, quero orar por você, para que você saia daqui com essa certeza de que Jesus é também o seu autor da vida, o seu Senhor, aquele que vive e reina para sempre. Há alguém nessa noite que deseja se entregar ao Senhor? Não fique com vergonha, não fique acanhado, vem aqui, eu quero orar por você, para que você saia daqui com essa certeza. Se tiver alguém que esteja afastado, distante do Senhor, mas deseja voltar nessa noite, eu também te convido, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Amém? Aleluia. Aleluia.
a Deus. Há lugar para você ainda, se você deseja vir aqui à frente ainda. Há lugar para você. Quero orar, mas tenha certeza que você está saindo daqui com essa certeza no coração, de que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador. Então, se você quiser ainda vir, venha. Venha, porque com certeza Deus tem uma obra maravilhosa na sua vida. Nós vamos orar. Enquanto estiver orando, se você quiser vir, você pode vir. Pai, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essas duas vidas que estão diante do teu altar. Pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa abençoá-los, possa tocar nas vidas deles, ó Deus, restaurando, guardando, livrando, escrevendo o nome deles, Senhor, no livro da vida, Pai, operando a tua obra maravilhosa, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, e nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, te agradecendo por Jesus Cristo, te agradecendo por essa obra maravilhosa na vida deles, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Te agradeço por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Amém. Você pode se assentar um instante.